Fala aí pessoal, tudo bem? Então vamos lá, vamos continuar aqui a nossa aula, essa segunda aula, que é a aula de logaritmos, e a gente vai estudar hoje algumas propriedades específicas do logaritmo que não foram estudadas, ok? Então a gente vai estar estudando essas propriedades e na próxima aula a gente vai trabalhar com exercícios diretamente ligados a essas propriedades, tá ok? Então vamos lá, vamos para o nosso vídeo, espero que vocês gostem. Bora! Então pessoal, na aula anterior nós vimos um caso as situações em que nós calculávamos os logaritmos, como que nós fazíamos para calcular os logaritmos, e agora nós vamos ver algumas propriedadezinhas básicas, tá bom? Então tá aqui, ó. Primeira propriedadezinha que a gente tem que estar revendo, que a gente vai estar vendo, na verdade, é o seguinte: o logaritmo de 1 em qualquer base sempre vai ser igual a zero, beleza? Então o que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer que se eu pegar, por exemplo, o logaritmo de 1 na base 8, isso aqui vai me dar uma resposta direta de zero. Ah, professor, mas por que isso? Por conta do seguinte: se eu pegar e botar esse camarada e elevar esse, 8 elevado a zero, eu vou ter como resposta 1. Então, isso vai servir na prática para todas as situações, beleza? Por quê? Porque todo número elevado a zero vai dar 1. Então, se a gente colocar assim um exemplo, logaritmo de, sei lá, de 3.000 na base 1, qual seria a resposta? Eu não sei quem seria, no caso, esse logaritmo. Então, você pegaria e botaria 3.000, elevado a x, isso aqui daria 1. Qual o número que você vai elevar a x para dar 1 como resposta? Seria 3.000, você vai transformar esse 1 em 3.000 elevado a zero, beleza? Porque todo número elevado a zero dá 1. Então, 3.000 elevado a zero vai dar 1. Logo, o seu x vai ser igual a zero. Beleza? Então, essa é a primeira propriedadezinha, a propriedade em que todo logaritmo de 1, em qualquer base, vai me dar, aí, no caso, zero como resposta. A segunda propriedade diz o seguinte, que o logaritmo da base, qualquer que seja, vai ser igual a 1. Beleza? Então, o logaritmo da base, qualquer que seja, é igual a 1. Então, por exemplo, se eu pegar o logaritmo, por exemplo, de 5 na base 5, isso aqui vai me dar como resposta o valor de 1. Vamos verificar isso aqui na prática, como funciona? Olha só, vou pegar logaritmo de 8 na base 8. Eu sei qual é o valor? Não sei. Então, aqui entraria o x, Então, ficaria 8 elevado a x igual a 8. Certo? Qual o númerozinho que está escondido aqui em cima do expoente? É 1, Então, isso implica que o seu x vai ser igual a 1. Beleza, gente? Tranquilo? Então, isso aqui é um exemplo básico, um exemplo prático aí. Se você quiser anotar aí nas suas observações, você já anota para você saber quando você vai utilizar cada uma dessas propriedades. E agora a gente vai ver, no caso, mais uma situação, que seria essa terceira propriedade, que diz o seguinte: a potência de base A e expoente log de B na base A vai ser B. Então, professor, não entendi muito bem. Aqui a construção dessa propriedade, como funciona. Eu tenho um determinado valor A elevado ao log de B na base A. Isso vai me dar o B como resposta. Seria o seguinte: 3 elevado a log de, de 5 na base 3. Qual será essa resposta? Então, você vai pegar esse log de 3 aqui e cortar com esse 3. A sua resposta vai ser basicamente o 5. Ah, professor, mas por que isso? Porque o que vai acontecer aqui nesse caso? É uma propriedade em que você, resolvendo esse logaritmozinho daqui de cima, ele vai me dar exatamente aí uma situação em que você vai conseguir cortar esse camarada com esse camarada aqui. Tá bom? Então, se pegar, por exemplo, 5, logaritmo de 10 na base 5. Qual seria esse valor? Vai ser exatamente o valor do 10 aqui, que seria esse B. Seria o valor do seu logaritmando. Beleza? Se tiver, 7 log de 8 na base 7, você vai ter como resposta aqui o 8. E assim sucessivamente. Beleza? E a quarta propriedadezinha que a gente tem que estar vendo hoje é o seguinte: se dois logaritmos em uma mesma base são iguais, então os logaritmandos também são iguais. Como assim, professor? Vamos pensar no seguinte: eu falo que o logaritmo de um determinado valor, logaritmo
de, sei lá, de 3 na base 5 vai ser igual ao logaritmo de, sei lá, de 4 na base x. Deixa eu botar aqui, logaritmo de x. Pronto. Legal. Logaritmo de x na base 5. Qual seria esse valor, né? Eu estou falando que esse primeiro logaritmo aqui é igual a esse logaritmo de k. Então, o que acontece? Se os logaritmos são iguais, eu tenho as bases aqui iguais, então eu tenho que o seu b, que é esse camarada aqui, vai ser igual ao seu c. Logo, 3 vai ser igual a x, isso quer dizer que o x vai ser igual a 3. Beleza? Então, questão de igualdade. Eu pego lá logaritmo de x mais 1 na base 7 é igual ao logaritmo de 3 na base 7. Vamos colocar assim mesmo, porque não vai importar o resultado que vai dar. Vai dar uma coisa fracionária, mas não tem problema. Então, como os logaritmos têm bases iguais, e os logaritmanos aqui, eu tenho uma incógnita para poder calcular, como as bases são iguais e está igualado, você vai ficar com x mais 1 igual a 3 ali no caso, né? Deixa eu acertar aqui. X mais 1 igual a 3. Então, vou jogar o 3 para o outro lado, né? Você vai ficar com x igual a 3 menos 1, que vai dar 2, né? Vamos acertar isso aqui. Isso aqui igual a 3, 3 menos 1, x igual a 2, beleza? Então, tá aí as principais propriedadezinhas que a gente tem que estar vendo, que são, no caso, propriedades que vão auxiliar você um cálculo mais rápido ali de logaritmos, tranquilo? Agora, vamos pensar também nas operações que a gente pode fazer. Além dessas propriedades que são provenientes da definição que a gente acabou de ver, nós também temos as propriedades operatórias dos logaritmos, que vão ser o seguinte. Primeiro, logaritmo do produto. Como que funciona o logaritmo do produto? Se eu estou pedindo, ali está sem formatação, mas eu vou escrever aqui para a gente poder entender melhor. Se eu tenho aqui o logaritmo, por exemplo, de 2 vezes 3, por exemplo. Vou botar o logaritmo de 2 vezes 3. Gente, sempre que não tiver ninguém aqui na base, eu não falei qual é a minha base, né? Não sei quem é essa base. Nós falamos que essa base é a base 10. Base 10 não precisa ser explícita, tá? Não precisa ser explícita. Tranquilo, gente? Então, sempre que a gente tiver um produto aqui no logaritmano, a gente não vai fazer o produto de 2 vezes 3. A gente vai fazer a soma desses logaritmos na base que a gente tem. Então, ficaria log de 2 mais log de 3. Você percebe que aqui a gente deu um determinado logaritmo que fica difícil de a gente calcular, certo? Porque se eu pegar isso aqui, mesmo que a gente saiba que seja a base 10, seria 10 elevado a x igual a 2. Pô, qual o número que eu vou pegar e vou elevar o 10 para transformar esse cara no 2? Cara, vai ser muito difícil. Então, tem valores dentro da tabela dos logaritmos que já são valores que já são explícitos, já ficam já ali separados e a gente pode alcançá-los hoje facilmente através das calculadoras. Beleza? Então, sempre que tiver um problema, que tiver uma situação assim, a gente consegue resolver dessa forma. Por exemplo, peço, sei lá, o logaritmo, por exemplo, logaritmo de 10 na base 5, por exemplo. Uma coisa aqui que eu não vou ter, tá? Mas é só para a gente ver como que a gente pode fazer. Eu posso fazer da seguinte maneira, vai ficar 5 elevado a x igual a 10. Não tem como fazer, mas a gente pode resolver da seguinte maneira. Logaritmo 10 eu não posso fazer como 2 vezes 5, então seria 2 vezes 5. Beleza? Então ficaria com log de 2 na base 5, mais o log de 5 na base 5. Esse log de 5 na base 5, a gente já vai saber que vai ser exatamente o 1, né? Que o logaritmo de um número na mesma base vai ser exatamente o valor do 1, que vai ficar 5 elevado a 1 igual a 5. Né? E aqui, vamos supor que ele coloque que esse log de 2 na base 5 vale sei lá, 0,3. Aí fica 0,3 mais 1. Aí você vai achar a resposta. Tá bom? Isso é só aí uma ideia, um exemplo para você ver como que funciona o logaritmo do produto. E nós vamos fazer alguns exercícios para a gente ver como que funciona.
Agora, quando a gente fala logaritmo do quociente, ou seja, da divisão, a ideia é a mesma do logaritmo do produto. A diferença que nós vamos ter em relação à ideia que foi dada é o seguinte: se eu tiver esse logaritmo de 8, por exemplo, né, como que a gente pode fazer isso? Aqui na base 10, eu posso transformar aquele 8 ali numa divisão. É óbvio que vai ficar mais tranquilo, é um exemplo só para você ver como é que funciona. Então, eu poderia escrever isso como logaritmo, por exemplo, de 8 dividido por 2. Tranquilo? É um exemplo, gente. Então, como que ficaria isso aqui na base 10? Logaritmo de 8 menos o logaritmo de 2, na mesma base que seria a base 10 que foi dada. Ah, professor, mas me fala aí um outro exemplo para a gente poder ver como que a gente pode trabalhar isso. Posso trabalhar, por exemplo, com logaritmo de 1,5. Como que ficaria esse logaritmo de 1,5? Eu poderia fazer na divisão. Logaritmo de 15 sobre 10, né? Dá 1,5. Então, eu posso calcular isso como logaritmo de 15 na base 10, no caso, menos o logaritmo de 10 na base 10. Isso aqui daria 1, né? E aqui seria o log de 15, que seria, no caso, o valor que está sendo procurado, que você está vendo na questão. Vai depender da questão que for dada para você resolver. Beleza? Então, está aqui uma das duas propriedades operatórias que nós temos. E bora para a terceira. Vamos lá. A terceira propriedade diz o seguinte: o logaritmo de uma potência. O logaritmo de uma potência, a gente pode pegar em dois casos que a gente pode trabalhar com isso. O primeiro é, no caso, se eu tiver o logaritmo de um determinado número em uma determinada base, né? E a única coisa que a gente vai fazer é uma regrinha muito simples que a gente chama de regra do peteleco. O que é a regrinha do peteleco? Esse n vai tomar um peteleco e vai vir aqui para frente do logaritmo. Tranquilo? Vamos para os exemplos para a gente entender, para não ficar só na parte algébrica, né? Então, vou pegar aqui o logaritmo, sei lá, de 2 elevado a 5, por exemplo. Então, como que ficaria isso? Eu poderia pegar esse 5 e dar um peteleco nele, lá para o outro lado, e ficaria 5 log de 2 na base 3. Beleza? 5 vezes o logaritmo de 2 na base 3. Se eu pego, por exemplo, log de 3 elevado ao quadrado na base 5. Então, o que vai acontecer? Esse 2 vai tomar um peteleco, vai lá para frente, vai ficar 2 vezes o log de 3 na base 5. E aí você consegue resolver, dado o problema que esteja sendo dado para você ou a expressão algébrica que se esteja sendo pedido na questão. Tá bom? E o segundo caso é quando a potência está na base do logaritmo, né? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Aqui ficou meio desformatado, né? Então, ficaria assim, logaritmo, a base está aqui embaixo, ó, a elevado a m com a base b. O que vai acontecer, gente? Você vai dar um peteleco nesse m aqui, só que para cima, no caso, né, do lado do expoente que você está tendo aqui. Aqui ficaria 1 sobre, aí você vai pegar m log de b na base a. Então, se eu pego, por exemplo, aqui o logaritmo de 5 na base 2 elevado a 3. Então, qual ficaria a resposta aqui? Vai ficar 1, aí isso aqui vai tomar um peteleco, né? 3 vezes logaritmo de quem? Logaritmo de b, que seria 5, na base a, que seria 2. Beleza? Perceberam aí o que aconteceu? Né? Eu tirei esse 3 aqui, jogando ele para frente aqui, ó. Vou para o lado de cá, vindo para frente do logaritmo, justamente para poder tirar aquele expoente de lá. Então, logaritmo, sei lá, de 5 elevado ao cubo na base 2, por exemplo. Como que a gente faz? A gente vai pegar 1 sobre, aí o que vai acontecer? Deixa eu dar uma reforçada aqui. O que vai acontecer? Esse 3 tomou um peteleco, veio para frente do logaritmo de quem? Logaritmo de 2 na base 5. Outro exemplo. Logaritmo de, sei lá, de 3 elevado a 4 do 7. Como ficaria? 1 sobre, esse 4 toma um peteleco, vem para frente, de quem? Do logaritmo
de 7 na base 3. Beleza, gente? Até aí tudo bem? Tranquilo? São as propriedadezinhas de logaritmo, então a gente está revendo isso, a gente está vendo isso, melhor dizendo. Então, basicamente, pode ser que você esteja tendo um pouco de dificuldade, porque a teoria é um pouco mais complicada. Mas quando a gente for estudar a prática, isso aí vai dar um pouco mais de tranquilidade para você. Agora, vamos pensar no seguinte, né? Se eu tenho alguns números, no caso, alguns logaritmos, e esses logaritmos estão em bases diferentes, como que eu posso fazer para transformar esses logaritmos numa mesma base, né? Pegar esse logaritmo e transformar em um logaritmo de uma outra base. Então, ó, vamos pensar aqui em A, B e C, números reais positivos, e A e C diferentes de 1, A e C, beleza? O que seria esse A e C? Seria a base que a gente está querendo transformar, beleza? E o A base anterior. Então, como que a gente pode ver isso daqui? Se eu tenho o logaritmo de B na base A e quero transformar esse logaritmo numa terceira base, na base C, eu vou fazer o logaritmo do B na base C, na base nova, dividido pelo logaritmo da base anterior na nova base. Caraca, professor, não entendi. Então, por exemplo, eu tenho o logaritmo de, sei lá, de 4 na base 3. Aí eu quero transformar isso na base 5. Vou transformar para a base 5. Como é que vai ficar isso daqui, professor? Vamos lá, vamos ver isso daqui. Você vai pegar e vai transformar o logaritmo. O B vai ser o quê? Vai ser a base que você tem, né? Do 4 na base 5, que você está querendo transformar, dividido por quem? Pelo logaritmo da base antiga. Qual era a base antiga aqui? 3, né? Logaritmo de 3 na base anterior, que é a base 5. Agora perceba o detalhe, tá? Não é o logaritmando que está dividindo não, tá, gente? Não é o logaritmo de 4 sobre 3 na base 5, não. É o logaritmo de 4 na base 5, dividido mesmo pelo logaritmo de 3 na base 5. Beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido. Isso aqui é um pouco da teoria de logaritmo e suas propriedades. Na próxima aula a gente vai estar resolvendo exercícios da aula 1 e da aula 2 para a gente poder pegar esse conteúdo aí e amarrar direitinho. Beleza, gente? Um forte abraço aí e até a próxima. Tchau, fui!